Meus amigos, a guerra no Oriente Médio envolvendo países como Estados Unidos, Israel, Irã, Emirados Árabes Unidos continua e a tensão vem aumentando. Aquilo que a gente temia, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, acabou acontecendo. O Irã oficialmente fechou esse estreito e isso vem trazendo consequências de curtíssimo prazo para dentro do petróleo. O barril do petróleo vem subindo de preço, mas que podem também trazer consequências a médio e longo prazo. A gente vai falar um pouquinho sobre essas consequências no vídeo de hoje, como também, claro, as últimas atualizações relacionadas a esse confronto. Vejo vocês logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio como de costume, lembrando a você que me assiste para deixar suas contribuições, o seu like e a sua inscrição é muito válida, muito bem-vindo aqui no canal. Iniciando com vocês direto ao conteúdo dos próximos minutos, trazendo uma recapitulação logo no início desse vídeo. No domingo, logo depois do início do conflito envolvendo Israel, Irã, Estados Unidos, eu trouxe para vocês aqui um motivo pelo qual as próximas 48 horas do início desse conflito, ou seja, as 48 horas iniciais, seriam extremamente importantes, né? Basicamente, o mercado iria precificar essa escalada militar, se de fato vai ser um confronto ou está sendo um confronto de verdade, que vai trazer consequências reais não só de curtíssimo prazo, mas também de médio prazo. O petróleo, a depender das consequências trazidas pelo Irã e outros países, poderia disparar, consequentemente a inflação no médio prazo subir e, claro, a aversão ao risco também aumentar fortemente. Investidores tendem a ficar menos interessados em mercados de risco, como por exemplo, o mercado dos criptoativos. Nesse momento, passadas 48 horas, a gente ainda não enxerga um cenário tão negativo assim para o Bitcoin, até porque na sua ação de preço ele vem se mantendo em patamares de 67, 68, 69 mil dólares. Então, não é impactado até o momento da gravação desse vídeo por esse conflito. Eu acredito que com a escalada desse conflito e com a queda eventualmente de mercados como, por exemplo, acionários norte-americanos, a gente pode ver sim o Bitcoin seguindo essa tendência de baixa. Então, claro, o Bitcoin nesse momento não se movimenta negativamente, mas nada impede que eventualmente ele venha trazer uma pernada de baixa. Então a gente passa por um momento muito grande de incerteza, onde não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã e, claro, a gente parte ainda do princípio que investidores tendem a ficar menos interessados em Bitcoin quando o cenário é de incerteza global, incerteza geopolítica e principalmente conflitos envolvendo grandes nações como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, dependendo da forma que esse conflito se desenvolvesse, a gente poderia ver consequências mais claras. E o que acontece é, nos primeiros dias o Irã já oficialmente fecha o Estreito de Hormuz, como a gente já imaginava, basicamente impossibilitando, né, 20% de toda a oferta de petróleo passando por esse estreito. Então a gente, claro, vê agora países que precisavam, né, da passagem do petróleo por esse estreito, tendo que arrumar outras fontes de petróleo. Isso naturalmente aumenta, né, a demanda, diminui a oferta e tende a aumentar o preço da commodity, e por isso a gente viu uma forte alta no barril de petróleo nas últimas horas, nos últimos dias, desde que esse conflito se iniciou. Com essa medida do Irã, o petróleo tende a subir mais ainda, inclusive ontem foi um dos grandes motivos pelo qual a Petrobras subiu inclusive bastante aqui no Brasil. Falando sobre os países que nesse momento enfrentam, né, basicamente esse impacto do fechamento desse estreito, estamos falando aqui de países como China, Índia, Coreia do Sul, Japão, outros países da Ásia e até mesmo, claro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos que nesse momento, muito por conta do que acontece na Venezuela, depois de terem prendido Maduro, das negociações que estão sendo feitas com o petróleo venezuelano, eles não se veem ali tão prejudicados ou impactados assim por conta do que acontece nesse conflito e, claro, com o fechamento desse Estreito de Hormuz. Então, nesse momento, eles devem estar se municiando do petróleo venezuelano e, claro, por isso não é um grande problema para o país norte-americano. Então, isso aqui, claro, é uma questão de curtíssimo prazo. A gente vê tendo impactos diretos e instantâneos praticamente ao barril do petróleo, mas o cenário pode piorar dentro de um cenário de médio prazo. Isso porque o petróleo subindo, isso pode eventualmente trazer um risco
de recessão global. Elevando o preço do petróleo, como estamos vendo, isso pode pressionar a inflação e o crescimento global. Então, a inflação sendo impactada globalmente, isso aumenta o risco de desaceleração econômica em diversas regiões. Até mesmo nos Estados Unidos, o petróleo aumentando bastante em preço, a inflação tende a subir e, claro, o consumidor final tende a sofrer. Hoje, por exemplo, nós vimos o maior preço da gasolina nos Estados Unidos voltando acima de $3 desde novembro de 2025. A inflação vinha muito controlada, o preço da gasolina caindo bastante e agora, com essa escalada do petróleo por conta desse conflito, gasolina volta acima de patamares que não eram vistos há algum tempo e, como eu falo e já falei durante outros momentos macroeconômicos, com a geopolítica incerta e conflitos acontecendo, como aconteceu durante a guerra entre Rússia e Irã, lá no seu pico, nós vimos essas consequências impactando diretamente a inflação no mundo inteiro e principalmente, claro, nos Estados Unidos também. Então, o consumidor final tende a sofrer e a medida natural de bancos centrais assistindo tudo isso é preservar pelas taxas de juros e aguardar um pouco mais para trazer eventuais cortes. E aí, claro, isso é uma medida negativa para o mercado de renda variável que dependem de estímulos econômicos, de cortes de juros para performarem, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin, que em momentos de injeção econômica tende a performar muito melhor. E seguindo as consequências do conflito, o Iraque hoje, por exemplo, desligou o segundo maior campo aí de óleo, de petróleo, seguindo o fechamento também do Estreito de Hormuz. Então é naturalmente menos oferta que vai estar sendo disponibilizada por conta desse conflito. Isso tende a intensificar ainda mais a escalada do preço do petróleo. Bom, outra coisa bem importante é o Irã procurou o Donald Trump nas últimas horas para tentar uma conversa e a resposta do presidente americano é clara, quer continuar o conflito e ele basicamente falou está muito tarde agora para começar uma conversa. Não sabemos se é um blefe ou não, até para ganhar margem, mas é aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, porque de fato os Estados Unidos nesse momento têm um interesse maior de atacar o Irã do que de fato negociar com o país do Oriente Médio. Chegando agora ao fim desse vídeo, a fase final do vídeo, eu lembro a você de uma promoção da Bybit que está rolando, a você que é novo usuário ou usuário antigo, promoção de carnaval que vai até o dia 9 de março, tá? Bem interessante para você que utilizar o cartão da Bybit, válido você olhar aqui na descrição desse vídeo. Atualizando vocês sobre o cenário dos Bitcoin Spot ETFs, ou seja, os ETFs de Bitcoin, a gente acompanhou durante essa semana, basicamente, semana que passou, basicamente um grande inflow que não era visualizado há bastante tempo, principalmente durante essa grande incerteza de mercado, e durante essa semana já tivemos ontem, por exemplo, no primeiro dia, na segunda-feira, um grande inflow sendo registrado, contrariando essa aversão ao risco que muito se comenta. Será que o Bitcoin começa a ser visualizado como uma possível reserva de valor em momentos de incerteza, em momentos de guerra, de conflitos? Então isso aqui é importante a gente acompanhar e vamos acompanhar também amanhã como ficou os inflows e os outflows para os ETFs durante o dia de hoje. E fechando com vocês, como eu falava também no domingo, semana ainda muito importante. Não pelo que ainda pode acontecer pela guerra, claro, esse conflito é dinâmico e traz novidades a todo momento, são ataques muito dinâmicos. Hoje à noite, depois desse vídeo, podemos ter novidades, amanhã de manhã, enfim, até que o conflito de fato termine. Todo dia temos novidades. Agora, a quarta-feira marca pra gente, dentro do calendário econômico americano, o ADP, a prévia do payroll. Na quinta-feira, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego. E sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, a gente tem o payroll, o ganho médio por hora e a taxa de desemprego. 3 dados muito importantes, combinado com esses demais que eu já comentei, que são referentes ao mercado de trabalho, que a depender da forma que forem divulgados, poderão impactar nas linhas gráficas. Eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.